nascem as cidades? Bom, primeiro precisamos esclarecer o que é uma cidade. Cidade é um substantivo feminino que tem sua origem no latim civitas e que pode ser traduzido como homem que vive na cidade ou cidadão. As cidades podem ser entendidas como uma área caracterizada por uma grande quantidade de habitantes, os cidadãos, dedicados a diversas atividades sociais, econômicas e culturais. Ou seja, é um lugar onde são estabelecidas relações de troca. Desenvolvem-se as cidades que escolhem a melhor localização para se estabelecer. Uma posição geográfica que ofereça segurança, bem como proximidade a uma via de trânsito, fortalecendo, assim, as relações de troca. É por isso que, em sua grande maioria, as cidades acabam se desenvolvendo próximas a rios. Seus leitos são usados para o deslocamento de pessoas e mercadorias, para o uso doméstico, para atividades extrativistas como a pesca e para a mineração de areia, argila e minerais como o ouro. Foi assim que nasceu Curitiba, capital do Paraná, agitada metrópole habitada atualmente por cerca de 2 milhões de pessoas. Em meados do século XVI, surgiram as primeiras informações da existência de minas de ouro nos campos de Curitiba, atraindo os primeiros garimpeiros para a região. Em 1649, Eleodoro Ébano Pereira comandou uma expedição exploratória para subir os rios e atingir o Planalto em busca de ouro. Estabeleceram-se inicialmente na margem esquerda do rio Atuba, entre os atuais bairros de Vila Perneta e Bairro Alto. Posteriormente, mudaram-se para um local às margens do rio Ivo, localizado no atual centro de Curitiba. Em 29 de março de 1693, o povoado passou à categoria de vila, a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Esta data é adotada oficialmente como a data de fundação de Curitiba. A vila passou a se chamar Vila de Curitiba em 1701, já com 1.400 habitantes. Nessa época, o ouvidor Rafael Pires Pardinho foi o responsável pela organização econômica, legislativa, jurídica e social de Curitiba. Uma das principais decisões tomadas pelo ouvidor Pardinho estava relacionada ao uso dos rios. Ele determinou que as águas do rio Ivo, na região da atual Praça Zacarias, seriam usadas para beber. Já o rio Belém, principal corpo hídrico que atravessa a cidade, deveria receber o esgoto de Curitiba. Corpo hídrico ou corpo d'água é uma denominação genérica para qualquer manancial hídrico, curso d'água, trecho do rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. No ano de 1818, a vila de Curitiba já somava cerca de 11 mil habitantes, mas foi elevada à categoria de cidade somente no ano de 1842. Em 29 de agosto de 1853, Curitiba foi elevada à categoria de capital da recém-criada província do Paraná. 2 anos depois, chegou à província o engenheiro francês Pierre Toloat, encarregado de planejar os novos traçados urbanísticos para Curitiba. A partir de 1857, Toloat estabeleceu modificações no traçado das ruas da cidade, onde as avenidas passaram a ser desenhadas em linhas retas, com cruzamentos em ângulos retos para facilitar a circulação. A cidade se organizou em uma área plana, rodeada de morros na parte norte e cortada pelo rio Belém, que corre no sentido norte-sul, e pelo rio Ivo, que corre no sentido oeste-leste.
Como podemos perceber, a história de Curitiba está intimamente ligada aos rios que a rodeiam. E como eles são importantes para o desenvolvimento urbano, social e econômico, eles são conservados até hoje como eram em 1857, quando aquele engenheiro francês esteve por aqui. Continuam azuis, limpos, cheirosos, todos cheinhos de curvas, passando pelos mesmos lugares. O quê? Não? Não? Este é um dos primeiros mapas desenhados para representar a organização urbanística de Curitiba. Aqui localizava-se, em 1857, o pequeno núcleo urbano de Curitiba, onde atualmente está a Praça Tiradentes. Ali foram instalados, ainda no período colonial, a igreja, o Pelourinho, a cadeia e a Câmara Municipal, símbolos e instrumentos dos poderes espiritual e real. Hoje, o local conta com várias estátuas e 2 monumentos que marcam a sua estreita ligação com a história da cidade: o monolito da Fundação e o Marco Zero, ambos localizados em frente à Catedral. O Marco Zero para a construção da cidade de Curitiba não foi escolhido por acaso. Sua posição era estratégica entre a floresta ao norte e a confluência dos rios Ivo e o Belém ao sul. Os banhados, a sujeira e a poluição desses rios serão os principais problemas urbanísticos de Curitiba nos próximos 100 anos. Aí eu pergunto, como é possível que as cidades nasçam graças a seus rios e eles virem as costas com o seu crescimento? Vamos tentar responder esta pergunta fazendo um passeio acompanhando o percurso do Rio Belém. O Rio Belém é um rio genuinamente curitibano. Com 21 quilômetros de extensão, passa por 15 bairros do município, mas sua bacia hidrográfica abrange 35 bairros. Na área próxima à nascente, o rio tem características de um pequeno córrego, cercado por vegetação, com aspecto límpido e sem a emanação de odores desagradáveis. Entretanto, não se pode afirmar que o rio está livre da poluição devido à influência do seu entorno. Muito próximo dali está localizado o cemitério Parque Jardim da Paz. Somente no ano de 2001 é que foi inaugurado o Parque da Nascente do Belém. Seguindo alguns quilômetros rio abaixo, encontramos o Parque São Lourenço. Antes de se tornar um ponto turístico da cidade e importante local para recreação e lazer, havia nesse local um curtume e uma fábrica de cola, que usavam as águas represadas do Belém para seu processo produtivo. A presença dessas indústrias influenciou o início do processo de poluição do rio. No ano de 1970, uma grande enchente fez com que se rompesse o tanque, tendo como consequência a desativação das fábricas e a criação do Parque São Lourenço. A partir deste ponto, as margens do rio Belém foram concretadas e seu curso alterado em vários pontos. Podemos encontrar um exemplo das alterações dos aspectos naturais do rio um pouco mais adiante. No Bosque do Papa, podemos visualizar o leito retificado, suas margens concretadas e ocupadas de um lado por residências de alto padrão e de outro pelo bosque, com seu fragmento de vegetação nativa. Seguindo nosso percurso, chegamos ao primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público, no centro da cidade. Ainda inacabado, foi inaugurado em 2 de maio de 1886. Sua construção veio como uma solução para um dos primeiros problemas para o desenvolvimento de Curitiba. Suas águas estagnadas estavam poluídas devido ao esgoto industrial. Sua localização central preocupava a sociedade e governantes da época,
devido à manifestação de doenças. Além disso, aquela configuração da natureza não era bem vista para uma capital da província. Conhecido como Tanque do Bittencourt, era um grande charco formado pelo rio Belém. Charco é um substantivo masculino que significa água parada, rasa, suja, lodacenta, que se espalha pelo chão. Sabe aquela poça d'água que você pensa que é rasinha e você vai entrando, afundando, 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 afundando? Veja o texto publicado pelo jornal 19 de dezembro, na matéria intitulada Higiene Pública, de 27 de dezembro de 1885. Abre aspas. O rio Belém é muito estreito e sinuoso, de modo que permanentemente alaga os terrenos que estão situados em suas margens, numa grande extensão, do que resulta ficarem convertidos em brejos de águas estagnadas, que com os resíduos vegetais que ali se acumulam e a favor dos fortes calores do verão, converteram-se em focos de febres malignas, paludosas e intermitentes, pondo em verdadeiro risco as boas condições higiênicas que deve ter a cidade. Fecha aspas. Outro problema gerado pelo Tanque do Bittencourt era o banhado, que limitava a expansão territorial da cidade, impulsionada pelo crescimento de sua população. A solução foi transformar o perigoso pântano em um parque, que nós conhecemos hoje como passeio público. E a partir daí? Como ficou o percurso do rio Belém? No início do século XX, a poluição dos rios Ivo e Belém, ocasionada pelo despejo de rejeitos industriais e domésticos nos seus leitos, e a falta de tratamento adequado, além de causar um mau cheiro, fizeram com que estes rios se tornassem focos de epidemias. Epidemia. Epidemia é um substantivo feminino que tem a sua origem do grego epi, que significa sobre, e demos, que significa povo. Sobre o povo. Lógico. Bom, em outras palavras, epidemia é um surto periódico de uma doença infecciosa em dada população e ou região. Quer dizer que as pessoas estavam ficando doentes porque elas bebiam a água infectada do rio? Obras como a construção do passeio público não resolveram por completo o problema do saneamento em Curitiba no início do século XX. Com as chuvas, a carga de líquido dos esgotos aumentava, determinando infiltrações na rede distribuidora de água potável. Além disso, causavam as cheias dos rios Ivo e Belém. As enchentes causavam inúmeros transtornos, como a invasão das lojas comerciais pelas águas, a paralisação da circulação de veículos e o acúmulo de lama e lixo. Nos primeiros anos, a solução encontrada foi a limpeza e o rebaixamento do leito do rio Belém ao longo do seu trajeto pela cidade. Mas outra solução veio nos anos 30, a retificação do Belém. Do centro até a foz, a retificação do Belém transformou um trecho que media 17,8 quilômetros em 7,2 quilômetros. E a partir daqui, continuamos o nosso percurso. E o que era tortinho por natureza, ficou retinho por exigência do ser humano. Essa é a maior demonstração de quanto o homem pode transformar o ambiente natural de acordo com o que lhe convém. Eu adoro filosofar, sabe? Como os gregos. Bem, pelo menos essas intervenções, elas acabaram por aí, não é? Imaginou-se que com a retificação do rio Belém, o esgoto correria de forma mais rápida até o rio Iguaçu, como também resolveria o problema das enchentes. Ou seja, resolve-se um problema imediato da cidade e cria-se outro.
Por que não deixar a cidade livre de problemas e passar esses problemas para outro rio e outras cidades? Assim, o problema deixa de ser meu, não é mesmo? Entre os anos de 1962 e 1967, a solução encontrada foi canalizar o Rio Belém e cobrir um dos seus principais afluentes, o Rio Ivo. A parte central do Rio Belém terminou de ser coberta em 1977, e assim, duas das principais ruas da capital paranaense, Rua Mariano Torres e Rua Tibagi, têm embaixo do seu percurso o Rio Belém. O próximo ponto importante a ser ressaltado no nosso percurso é o local onde o Rio Belém aparece novamente na superfície. Neste trecho, o rio apresenta-se novamente exposto e, após ter percorrido o centro da cidade, recebendo uma carga de esgoto desta região, ele encontra-se altamente poluído, com coloração turva e cheiro extremamente desagradável. Não podemos esquecer que na cidade existem muitas edificações com esgoto não ligado à rede pública de coleta. Assim, os dejetos são lançados diretamente no rio. Os últimos 7 quilômetros do Rio Belém abrangem a área que antes da retificação era a mais sinuosa. Caracterizada por uma grande quantidade de meandros, esta área possuía uma larga faixa de vegetação em cada uma das margens, ocupada predominantemente por gramíneas. Tratava-se do leito maior do rio, também denominado leito de inundação ou ainda várzea. Hoje, os meandros e a vegetação original não existem mais. As margens estão ocupadas, na sua quase totalidade, por edificações. Sobram poucas áreas vegetadas e o descarte de resíduos sólidos e instalações irregulares de esgoto contribuem ainda mais para a intensificação da poluição de suas águas. Finalmente, o Rio Belém deságua no Rio Iguaçu, importante rio do estado do Paraná. Mas esta já é outra história. Então, agora que nós já conhecemos um pouco da história do Rio Belém e do seu curso, será que um rio com tanta importância para o desenvolvimento de uma cidade não mereceria ser tratado com um pouco mais de respeito? E o que podemos fazer então para melhorar a situação dos rios urbanos? Será que nós temos alguma parcela de responsabilidade?